Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos fazer um videozinho um pouquinho diferente aqui, que é um vídeo review de um anime que eu assisti recentemente, que é Death Note. Quem assiste minhas lives já sabe mais ou menos o que eu achei, mas eu achei interessante fazer um vídeo porque eu gosto de fazer esse estilo de vídeo aqui. Eu devo fazer não só para animes, mas também para séries e também para jogos. Só que jogos eu não sei exatamente como é que eu vou fazer, eu queria fazer um negócio um pouquinho melhor. O problema é que eu não sei editar, esse é um dos problemas. Começando aqui, será The Death Note, porque Death Note é o primeiro anime que eu assisto inteiro. Isso é uma coisa boa deixar claro, eu não sou nenhum otaku, não costumo assistir animes nem séries de TV também, eu gosto muito mais de filmes. Mas Death Note eu sempre ouvi falar muito bem e muito mal, então eu queria saber como é que era. E eu realmente eu entendi muito bem porque tem muita gente que fala muito bem e muita gente que fala muito mal, porque a série, pra mim, ela é muito boa e muito ruim. Ela é dividida em dois arcos bem claros, dois arcos macro, né, que é o do Light versus o L, e o segundo é do Light versus o Nier e o Melo. Eu vou dividir esse vídeo aqui mais ou menos por partes, vou começando falando dos personagens, depois do universo e depois em si da história. Esse vídeo tem spoilers. Muito bom deixar isso bem claro. Isso aqui só por uma contextualização rápida é que um caderno de um Shinigami, que é um deus da morte, cai no mundo dos humanos. E este caderno, que é o Death Note, quem escreve o nome o nome de uma pessoa no caderno, essa pessoa morre em 40 segundos de ataque cardíaco, ou se a pessoa escrever a causa da morte em até 40 segundos, ela pode escolher do que a pessoa vai morrer, desde que seja fisicamente possível e humanamente possível para aquela pessoa. O que é uma premissa muito legal. Eu não me lembro de muitas coisas assim, de já ter visto algumas coisas assim. Eu imagino que Death Note tenha sido uma das primeiras que introduziu isso. É uma série de 2006, um anime de 2006. Por isso que ela não é tão bonito visualmente, mas ainda assim faz bem o seu papel visualmente, não tem nada demais também, não chega a ser ruim. Vamos aqui falar um pouco também dos personagens, que para mim é o ponto forte e o ponto fraco também, é o personagem e seu desenvolvimento. Vamos começar os personagens principais, são o L e o Light Yagami. Vou falar todos aqui, só daí eu vou falando um por um. Personagens secundários, os primeiros personagens secundários da série, porque a série é dividida em duas partes, como eu já disse. Temos a Mizamani e o seu Shinigami, que é o Rain. O Ryuki, que é o Shinigami do Light. O Soichiro Yagami, que é o pai do Light. O Atari, que é o ajudante do L. Daí o Matsuda, o Aizawa e o Moji, que são os ajudantes do Yoshiro, que fazem parte lá do grupo da polícia. Para mim, o maior ponto positivo do anime é o desenvolvimento de todos esses personagens na primeira parte. Tem mais um arquinho secundário da Naomi e do marido dela, o Rei, que também é bem desenvolvido, mas é esquecido logo de cara, assim, nunca mais se fala disso, quase. Não achei um arco meio largado, assim. Tem a sua importância ali na hora, mas ele é meio largadinho depois. Começar pelos personagens principais, o L. O L, pra mim, é o segundo melhor personagem do anime. Eu acho que o desenvolvimento dele é muito bem feito, um desenvolvimento misterioso, ele tem tudo aquele jeito estranho dele, de você não saber a origem dele, de como ele chegou até ali, de você não sabe direito qual é a idade dele, porque ele é meio crianção, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente para ser uma criança, você não sabe exatamente qual é a idade dele. E o contraponto, e ele é sempre muito da justiça, ele é frio e calculista. Daí tem o contraponto dele que é o Light, que é realmente o protagonista da série, do anime. Não sei se é certo falar série, eu vou falar série e anime, me perdoem se estiver muito errado. Que ele tem a visão dele também de justiça, que é completamente diferente da do Light, que é a do L. Ele quer matar todos os criminosos usando o Death Note. O que é uma questão meio genérica, a questão de matar todos os criminosos, isso a gente já viu 1 milhão de vezes, mas o jeito que ele usa o Death Note é o que dá a peculiaridade nisso. Ele em momento nenhum eles contesta sobre isso, é uma coisa que eu não sei se eu acho tão boa assim, personagem tão focado. Por um lado é bom que você tem um personagem muito focado, ele não é aquele personagem que fica mudando de ideia toda hora, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum questionamento ali, não sei se é uma coisa muito boa narrativamente para você se importar com o personagem. Apesar de ele ser muito carismático, mas nada se compara
ao Ryuk. O Ryuk é o personagem mais carismático do anime. Ele é muito bom. Pra mim, o meu personagem favorito, pra mim, é o melhor personagem do anime. Inclusive, o anime perde muito quando ele sai do anime, quando ele para de aparecer quase todo episódio. Que a gente já vai falar disso mais pra frente, quando eu estiver falando da história, que eu só estou apresentando os personagens. Mizamani e o Shinigami dela, o Rain. A Mizamani, a primeira hora que aparece, parece que vai ser aquele relação amorosa com o Light, mas na verdade é totalmente diferente. Eles saem desse clichê da relação amorosa, que seria ela que daria o questionamento ao Light, mas isso não acontece, o que é uma coisa legal, questão de roteiro, dar essa quebrada no clichê, que é muito legal desta parte. Como eu disse, e o desenvolvimento dela é muito bem feito, toda a história que o Rain conta pra ela, dela indo atrás do Light, ela amando o Kira, depois amando o Light. Essa a construção do personagem nessa primeira parte é muito boa, realmente. A do Rain também, que ele ele é um dos poucos Shinigamis que sabe como matar outro Shinigami. Soichiro e sua equipe. O Soichiro, o Matsuda, o Aizawa e o Moji. O Soichiro é também o guardião da justiça, ele é super correto como policial, ele é aquele policial incorruptível. Temos o Matsuda, que é o tipo estagiário de policial lá, que ele é meio que o alívio cômico. Ele é o idiotão lá da série. O Aizawa é o cara que traz ele também é muito correto, mas ele é meio impulsivo às vezes. Ele tem uma presença muito forte. E o Moji, que também ele é o tipo guarda-costas grandão. Mais ou menos isso. Ele tem uma importância mais na segunda parte da história. E, por último, a Naomi e o seu marido são agentes do FBI mandados pelo L para investigar as pessoas próximas do grupo de polícia. Comentando um pouco sobre os personagens, agora vamos para a criação de mundo, que é muito boa nessa primeira parte. Tudo que envolve os Shinigamis, principalmente, porque o mundo onde se passa o anime é o mundo real, então a gente conhece, a gente vive nele. Só que o mundo dos Shinigamis é apresentado logo na primeira cena lá do Ryuk, pensando, esse mundo tá podre, junto com o Light. E daí tem todo o desenvolvimento lá, que eles não estão fazendo nada, eles vivem eternamente sem fazer nada. E isso tem uma construção boa durante a primeira parte. Apesar de não ter muito do que se mostrar no mundo dos Shinigamis, eles mostram, e o que mostram muito bem, assim como os outros Shinigamis, que isso é uma coisa que é totalmente deixada de lado na segunda parte, que é uma coisa que eu não gosto. Essa expansão do universo podia ter mostrado mais, principalmente o chefe dos Shinigamis lá, como é que funciona tudo isso. Mas isso perde muito porque o Ryuk sai e ele é quem trazia isso para o anime. De resto, tudo padrão. O Light é um estudante que ganha o Death Note, ganha todo esse poder para ele e começa a enfrentar o L. Você vê que os dois são gênios, o que é uma coisa muito bem construída. O jeito que eles pensam é tudo bem mostrado. Num primeiro momento não deixa claro os planos deles, então faz você pensar como é que ele fez isso, como é que ele fez aquilo, como é que ele vai se livrar dessa. Que também é totalmente esquecido na segunda parte, que chegamos lá daqui a pouco. Que faz parte da construção do personagem, que é incrível, como eu já disse. Gosto muito da construção do personagem. A família do Light, né, é meio deixada de lado também, não é muito foco. Só pra ter um incômodozinho ali de vez em quando, que eles podem pegar o Death Note ou não, mas o Light já se resolve disso bem rápido, fazendo um mecanismo ali na gaveta. Daí pra mim você tem a melhor parte da série, que é o Light contra o L, que eles ainda não se conhecem, um não sabe como é que é o rosto do outro, um não sabe quem que é o outro. Então eles sempre tentam se pegar e o L tenta fazer uma armadilha pro Light, e o Light consegue escapar, e o Light tenta fazer uma armadilha pro L, e o L consegue burlar aquilo ali, e vai indo. Daí aparece a Mizamani, que a Mizamani dá um puta problema pro Light, porque ela tem um Death Note, e ela começa a querer encontrar o Light, isso acaba parando na mão da polícia, às vezes até consegue se encontrar, mas isso deixa mais claro pro L que o Light é o Kira, que o Kira é a entidade que se criou em volta dessas mortes que estavam acontecendo de criminosos. A população criou o Kira, e o Light assume o Kira, porque ele é o Kira, né? E toda essa parte, que dura uns 20 episódios, é muito boa, não fica repetitiva. Você tem a parte que o L se mostra pro Light, que essa parte é incrível, quebra te dá uma surpresa, você não espera aquilo ali, que ele vai fazer isso, que ele vai se arriscar tanto. Você tem, nesse meio tempo, todo o desenvolvimento de todos os policiais, muito bem feito, de cada um deles, mostrando a família, como a personalidade de cada um, como eles se encaixam naquilo ali,
que é muito bem feito, gosto demais desta parte. E nesse meio tempo você tem tanto o Matsuda como a alívio cômica na parte do arco do L, como o Ryuki como alívio cômico sarcástico, que eu gosto muito, como alívio cômico no grupo do Light, junto com a Misa Misa ali, que ele dá umas tiradas, umas zoadas no Light, que é muito legal. Enquanto tudo isso acontece, o FBI está atrás do Light, para saber se ele é o Kira ou não. Então o Light acaba cometendo uns errinhos que é comum, que não são erros, são algumas pistas que ele deixa ao matar o Ray, que está seguindo ele. Ele faz para ele conseguir matar todo mundo que veio do FBI dos Estados Unidos por Japão. Ele consegue matar todo mundo usando o Ray, que é uma coisa bem interessante o modo que ele faz isso, mas isso deixa uma brecha para a mulher do Ray investigá-lo. Esse é um arco bem legal que você olha como é que ele vai sair dessa. Que eles estão frente a frente. Ele consegue. Aí é meio que um Deus Ex Machina ali, uma facilitada do roteiro. Isso tem bastante no começo da série para dar um ritmo legal. Até não julgo muito porque ele melhora o ritmo da série. Esse encontro que acontece entre os dois, que é meio coincidência demais, estariam os dois exatamente ali. Mas eles vão conversando. O Light não sabe o nome dela. Ela mente o nome dela, ele vai tentando ganhar a confiança dela e vai tentando até que consegue. E ele revela pra ela que ele é o Kira e consegue matar ela e ela some. Só que isso quase nunca mais é tocado, sendo que é um ponto importantíssimo. Ninguém pensa com quem será que ela se encontrou por último. E ver câmeras de segurança, assim, pra ver que ela se encontrou com o Light por último, isso é uma coisa que o L deveria ter pensado e ele não pensa, o que é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas após o término desse arco, começa o arco que eu disse que o L se encontra com o Light. Esse vídeo tá meio com uma cronologia meio estranha, me perdoem, mas que eu não tô acostumado a fazer esse tipo de vídeo, apesar de eu gostar. Eu gosto muito, uma hora vai melhorar. Tá no começo, uma hora melhora. O encontro deles, então o L chama o Light para participar da polícia, para tentar descobrir quem que é o Kira, mas o Kira é o Light, que é aí que começa a ficar começa a dar um pouquinho do declínio da série, apesar de continuar muito boa, os dois estando se enfrentando frente a frente, mas aqui, a partir daí o Ryuki some. O Ryuki quase não aparece mais porque o Light está sempre junto com o L, então não tem como ele muito conversar com o Ryuki, e isso eu acho que é uma perda muito forte de um personagem tão bom pro anime. Daí você tem a parte que o L tá desconfiando demais da Misa Misa e do Light. Então ela prende a Mizamani primeiro. A Mizamani pede pro L matar ela, mas ele não mata ela, obviamente. Então ela renuncia ao caderno, que é o único jeito. Aí você tem o melhor plano da série entre o Light, o Ren e o Ryuki, que você não sabe desse plano até lá na frente, tanto da renúncia do caderno pela Mizamani, quanto da renúncia pelo Light, que vai acontecer um pouquinho mais pra frente, que o Light pede para prendê-lo, para ele não causar mais nenhuma morte. Então ele é preso e ele renuncia o caderno, e aí você não sabe o que vai acontecer depois, o que é uma coisa muito boa. Essa imprevisibilidade é a coisa mais importante para te manter atento, para você não acabar desistindo do anime no meio. Isso é muito bom e isso tem muito na primeira parte, na segunda não. Mas isso a gente já chega lá. Então, você descobre que o plano do Light era mandar esse caderno para alguém que tivesse muita ganância. Então, esse caderno vai parar na mão lá de um personagem, de um empresário da Yoshida Productions, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Yoshida Productions? Acho que é a Yoshida Productions, alguma coisa assim. Que é um grupo de empresários que tem várias empresinhas ali, eles gerenciam o dinheiro, essas coisas. Ele tem muita ganância, ele começa a matar os adversários dele para fazer com que o L pense que o Kira é ele. Só que ao mesmo tempo o Light perdeu todas as suas memórias de Kira, o que deixa a coisa bem interessante porque ele vai tentar pegar o Kira mesmo ele sendo Kira, mas ninguém sabe que ele é o Kira. O que é uma coisa bem legal, daí fica um pouquinho... Como ele renunciou o caderno, o Ryuki não aparece mais durante toda essa parte, enquanto o Light e o L trabalham juntos, depois que o Light é libertado, tem aquela cena com o pai dele, que o pai é pra matar eles, mas não mata, e pra fazer com que o Light realmente prove que o Light não é o Kira, que ele não é, porque ele consegue fazer isso muito bem no seu plano.
Tem a briga entre o Light e o Kira, que é bem legal, eles se batendo, eu gosto bastante dessa cena. E eles continuam indo atrás do cara da Yoshida, vão investigando. Tem um episódio focado no Matsuda, que é uma coisa muito boa, como eu disse, desenvolvimento dos personagens secundários. E aí vai a investigação até que eles conseguem pegar o cara e descobrem toda a parte mística que eles não sabiam até agora do Shinigami e do Death Note. Isso é uma parte muito legal de como você não sabe como é que eles vão reagir a ver o Shinigami. Quando o pai do Kira pega o Death Note, ele toma um susto, o outro pega, ele toma um susto, o L pega e fica paradinho aqui, olhando lá. E daí que você vê o plano do Light, do Kira, quando ele pega o Death Note, ele recebe todas as memórias de volta. E assim o plano dele começa a ficar completo, que daí todo mundo consegue ver o Shinigami e ler o livro, que é ali no Death Note, onde está o plano dele, que é o Ryuki falsificou algumas regras, que se você deixar de escrever no Death Note durante 13 dias, você morre. E como o Light ficou preso durante 50 dias, não pode ser o Light, não pode ser o Kira. Então ele conseguiu se safar dessa. O L ainda fica meio desconfiado, mas o resto da equipe tira esse peso e acha mais que o Light não é o Kira. Vai chegando um dos melhores momentos da série, e também o último melhor momento da série, do anime, série, tanto faz pra mim, tanto faz, não sei se você fica ofendido se eu chamar o anime de série, mas daí o problema é teu. A investigação deles com o Death Note, que eles têm que pensar como vão fazer. Eles continuam trabalhando lá para Yoshida, escrevendo no caderno, não escrevendo, né, manipulando os caras no caderno lá, para conseguir ver, fazer uns testes com o caderno, né, só que o L continua confiando muito da Mizamani e vai prender a Mizamani. Então esse faz parte do plano do Light também para o Rain matar o L, porque a Mizamani perdeu os seus olhos, quando ela renunciou ao caderno, ela perdeu os olhos de Shinigami. E no momento que ela perde os olhos de Shinigami, ela acabou esquecendo o nome do L, sendo que ela tinha visto. O que dá uma complicada, e ela até corta sua vida pela metade de novo para recuperar os olhos, mas ela não consegue mais chegar perto do L. O que faz com que o único cara que consegue saber o nome do L é o Rain. O que faz com que quem tenha que matar o L é o Rain. O que é uma coisa bem interessante, porque você não espera que o Rain vai se sacrificar para matar o L. Apesar dele se sacrificar pela Misa, né? Mas isso acontece, o que é uma cena muito foda dele matando tanto o Atari quanto o L, que é a última melhor cena do anime, que acontece tudo isso, essa tensão que fica, será que ele vai matar o L? Ele acaba matando, você não espera que o L morra. Se a série tivesse acabado ali e o Kira se tornado Deus no mundo, seria muito foda, porque você não espera que o vilão vença. De jeito nenhum, ainda mais daquela forma, com o Shinigami matando o cara. Você pensa, puta que pariu, o L morreu, e agora? E agora? E agora deu merda, gente, deu merda, fica muito ruim. Com o L morto, o Light não tem nenhum adversário à altura durante 5 anos. Se passam 5 anos, vai até 2012, se eu não me engano, 2012, 2013. E continua. A série tudo bem até chegar o substituto do L, o Nier e o Melo, que são dois personagens horrorosos. Quanto tudo, eles desenvolveram todos os personagens muito bem na primeira parte, na segunda parte eles não desenvolvem ninguém. Nem o Nier, nem o Melo, nem o grupo do Nier e nem o grupo do Melo. Eles simplesmente largam um monte de personagem genérico lá com eles. O que dá uma bela de uma complicada. O Nier é nada mais do que um L sem carisma, porque ele não teve desenvolvimento, e o Melo é o Melo. O Melo é tosco demais, meu Deus, o Melo é muito ruim. Eles sabem do caderno, eles vão atrás do caderno, tem o rapto da irmã do Light. Aí é a única hora que ele pensa em matar a irmã, mas ele vê, eu não consigo matar a minha irmã. O que é uma coisa legal, esse contestamento dele. Que é um dos poucos momentos que isso acontece. Só uma coisa aqui, que eu não esqueci de falar. Até a morte do L, pra mim o anime tava sendo incrível, nota 10, muito foda, e depois ele fica nota 0, tá bom? Só por isso aqui, rapidinho. Continuando. O Nier continua indo atrás do Light, o Light não sabe a identidade do Nier, o Nier descobre, como o L já tinha feito toda a pesquisa, o Nier não demora muito pra descobrir que o Kira é o Light, e que o L é o Kira e o Kira é o Light, então, que acaba isso sendo facilitado, então é o mesmo arco, só que reduzido e com os personagens mal construídos, o que faz com que eu perdi totalmente o desinteresse, fiquei
puto, eu olhei assim, ficou uma merda, vamos ver se melhora. O Ryuk continua não aparecendo. Como agora a equipe de polícia depois morre o pai do Light lá tentando achar o Melo, ele descobre o nome do Melo, ele fala o nome do Melo, então o Light lembra o nome do Melo, só que nunca viu a cara dele, então não consegue escrever no Death Note. Só que ali o pai do Light morre numa explosão e todo mundo... Daí o Nier descobre que o Kira é o Light, ele fala isso pra equipe de polícia, a equipe de polícia começa a desconfiar de novo, porque ele fala que as regras do Death Note são falsas, porque apareceu um outro Shinigami que falou isso, o Shinigami que era do caderno que o Ryuk pegou lá no começo, isso não é citado em momento nenhum, também é uma coisa que eu achei meio jogada, esse Shinigami aparece durante 2 episódios, daí some, ele vai embora com o caderno, é uma coisa meio jogadinha assim... Pra facilitar muito a vida do Nier. Facilita, assim, demais. É uma facilitação, porque parece que faltou tempo. Coisa que não faltou lá no começo. E agora faltou e fica muito ruim essa parte. É muito rápido o desenvolvimento, muito forçado até. Então, como todo mundo desconfiando dele, do Light, ele não pode escrever no caderno mais. Então ele tem que achar alguém. Ele escolheu o Teru Mikami para fazer isso, que é alguém que adora o Light, assim como a Misa Misa. Ela estava sendo usada, só que tem câmeras agora na casa da Misa Misa, então deixou ela de lado, que também é um personagem que é totalmente esquecido na segunda parte. Ela não tem importância nenhuma, praticamente. E o Teru Mikami escolhe a Kiyomi Nakada como a voz do Kira, que é a ex-namorada do Light. Também coincidências. O que faz com que o Light dependa sempre do Teru e da Takada. Ele faz o plano do Teru usar um caderno falso, que é um plano genial de usar um caderno falso, e a Takada virar o novo Kira dela matando os caras, até aí tudo bem. Só que a Takada é pega pelo Melo, a Takada consegue matar o Melo, aí que começa a dar merda. A Takada mata o Melo, então para isso temos que matar a Takada, o Light pensa. Só que o Teru pensa a mesma coisa. Então ele erra, ele vai pegar o caderno lá no banco. Vai pegar o caderno real lá no banco e ele está sendo perseguido pelo Nier. O Nier descobre que o caderno real está no banco, ele troca o caderno real por um caderno falso. Os dois acabam matando a Takada, sendo que só o Light precisava. O Light falou pro Teru não agir sozinho, só que o Teru age sozinho. Que é uma coisa que me deixa muito puto. O Light não escorregou em nenhum momento contra o L, e agora ele escorrega confiando tanto em um cara. Que é uma coisa que eu achei meio estranha, totalmente corrido, um cara que não tem desenvolvimento nenhum, ele simplesmente só vai. Daí, o que acontece? Morre o Melo, morre a mulher, só que ninguém sabe de nada, porque foi tudo pegado fogo, né? Daí chega no último episódio, que é a pior coisa que existe, que é, eles estão lá junto, o Nier e o grupo dele, e o Light e o grupo da polícia. O Teru chega com os olhos de Shinigami que ele tem, olha o nome de todo mundo, escreve, deletar. Deletar, deletar, deletar. E deleta todo mundo, só que não, porque ele tá com o caderno falso. E ele descobre lá, ele entra, meu Deus, ninguém morreu, o Light fica desesperado, puta merda, eu errei, eu falhei. Que é uma coisa que podia ser interessante se fosse melhor desenvolvida, mas não é, o que acaba aqui. Um personagem ruim ganhou de um personagem bom por falta de desenvolvimento, o que tornou a série, que era muito foda e imprevisível, em um negócio genérico. Porque daí o cara vira, Deus, o que eu fiz de errado? E o cara, chamou você de Deus, então você realmente é um Kira. Lá, e o Light desesperado, eu vou escrever teu nome aqui, e o Matsuda dá um tiro nele, e ele começa a ser varado, e meu Deus, e ele resiste a tudo, aqueles tiros, e sai andando, consegue andar pra cacete, ainda. Esse final é desastroso, não faz sentido nenhum, meu Deus, é corrido, é ruim. Daí chega lá o Ryuk, que lá no início da série tinha falado, eu ainda vou escrever o seu nome no meu caderno, Light Yagami. E ele repete exatamente essa mesma frase no final, falando como se o espectador fosse burro ou esquecido. Ah, mas tem 37 episódios. Não precisava ter 37 episódios. Você podia ter acabado na morte do L, o Ryuk escrevendo o nome do Light, depois que ele já ficasse velho, passasse um tempo, ele como Deus no Novo Mundo ficasse velho, ou porque o chefão dos Shinigami falou que o Light tá fazendo cagada demais no mundo humano e é pro Ryuk matar ele, alguma coisa assim, mas não, tem que adiantar e fazer um arco genérico, tudo igual que a gente já viu, só com um personagem ruim. E o Ryuk
explicativo lá no final, que não precisava, o Ryuk tiraram o Ryuk, daí ele só aparece no episódio final só pra isso, tosco demais, meu Deus. E acaba que termina assim. Depois que termina, a Mizamani se suicida no final, que é uma questão que é legal ter isso na cena pós-crédito, que faz todo sentido a Mizamani ter se suicidado, o que faz com que o sacrifício do Rain não tenha valido de nada. Todo o plano mirabolante do Light também não, o desenvolvimento dos personagens também não, você joga tudo no lixo por um final genérico. Por isso que eu acho que Death Note ele é muito bom até a morte do L. Assistam só até a morte do L e pensem que acabou ali, ele virou o Deus do Novo Mundo e depois ele só morre. Que fica bem melhor de pensar assim do que ver todos aqueles últimos episódios genéricos com personagens ruins. Resumindo, eu achei Death Note um puta potencial desperdiçado por causa do final. O final consegue estragar toda a série, todo o desenvolvimento do anime. O que é uma coisa muito triste, que eu gostei demais dos personagens. Eu devo comprar agora que eu vi, eu devo comprar um monte de action figure, principalmente do Ryuk. Devo comprar algumas, pelo menos, porque eu gostei demais do personagem, mas isso é jogado fora por causa daquele final desastroso. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria nota 5, 10 para os primeiros episódios até a morte do L e 0 para o resto, tá bom? Eu espero que o meu ponto tenha ficado bem claro. Não sei se ficou, como eu disse, eu não estou acostumado a fazer esses vídeos assim. Fico meio perdido, eu tenho déficit de atenção, o que me faz eu ficar realmente meio perdido aqui, falando com nada, sozinho, que eu acabo me perdendo no raciocínio. Me perdoem se você achou alguma coisa que eu falei aqui um absurdo, deixei nos comentários. Se não gostou, deixe seu dislike. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, me siga no Instagram, o link está aí na descrição e até a próxima. Fui!